pessoal! Bom, mais um vídeo, né, de literatura contemporânea, e nesse daqui eu vou trazer sua definição, o seu contexto histórico e algumas de suas características. Eu me chamo Ana Beatriz, sou estudante do 6º período de Letras na Universidade de Potiguar. Tomara que vocês gostem um pouco do que eu vou trazer. Vamos lá. Sim, então o que é literatura contemporânea? A literatura significa a arte de compor e produzir textos, e contemporâneo significa o que é atual. Então, literatura contemporânea é a arte de produzir textos no tempo atual. Bem, ela se deu por volta de meados da década de 50 e está presente até os dias atuais. E ela não tem uma temática e um estilo predominante nessa escola literária. E sobre o contexto histórico, primeiramente, vocês precisam entender que uma transição de uma escola literária para outra se dá por meio de mudanças do cotidiano daquela época. E para você entender a criação de uma escola literária, você precisa compreender o seu contexto histórico inserido. Você precisa saber o que está acontecendo e você precisa saber o que causou, o que impulsionou a criação dessa escola literária. Sim, só recapitulando, como eu havia dito antes para vocês, a literatura contemporânea ela se deu por volta da década de 50. Então, para você entender, eu falo por volta da década de 50 porque não existe uma convenção quanto à data específica da criação dessa escola literária. Então, para a gente entender a criação dessa escola, a gente vai entrar um pouco já para a história do Brasil. E aí eu faço a pergunta, o que ocorria na década de 50 por aqui pelo país, no Brasil? Então, vocês precisam entender, eu vou ser breve um pouco quanto à história do Brasil nessa década, para vocês entenderem e compreenderem como surgiu a literatura contemporânea e como esse contexto histórico influenciou diretamente na literatura. Sim. No Brasil, por volta da década de 50 e 60, antes do golpe de 1964, que eu vou chegar lá, o país ele passou por um forte crescimento econômico, teve um incentivo ao consumismo e também teve um crescimento industrial. Isso devido ao governo de JK. E também impulsionou o quê? A Bossa Nova, o cinema novo, o teatro novo, as artes plásticas, por aí vai, né? Pela cultura. Nesse período aconteceu a ditadura militar no Brasil, que durou 21 anos, né? Foi por volta de 1964 a 1985. E o que isso causou? Causou que teve a repressão, né? As pessoas que eram opositoras à ditadura militar, teve a restrição à liberdade de pensamento e também a censura, que foi um marco. E o que isso resultou com tudo isso? Bem, os filmes e músicas e teatros, eles foram censurados. As revistas e os jornais, eles foram fechados. E aconteceu o exílio, né? Os artistas opositores à ditadura, que botavam a voz, eles foram exilados. E o que aconteceu? Então, a cultura, ela teve que usar disfarces. Ou ela usava disfarce, ou ela recuava. Sim, e na década de 70, teve a Copa do Mundo e o Brasil se tornou tricampeão. Tá, mas por que eu tô trazendo isso? Porque isso foi muito importante, porque teve uma onda de nacionalismo nessa época. Enquanto estava ocorrendo a ditadura militar, o Brasil ele se tornou tricampeão, o que fez com que as pessoas elas se apaziguassem com o cenário brasileiro. A gente estava vivenciando uma crise política, uma crise econômica, e as pessoas simplesmente estavam saboreando a vitória do esporte, né? Elas colocavam isso em primeiro lugar. Elas estavam esquecendo do cenário que se encontrava e elas não tinham direito à liberdade de expressão, estava ainda com
censura, e mesmo assim as pessoas se apaziguaram. E por que isso interfere na literatura? Interfere porque os artistas que usavam sua voz de algum jeito, meio que disfarçadamente, eles pegavam esse cenário e colocavam em suas obras, justamente o que estava se passando naquela época, né? Eles colocavam isso nas suas obras. Sim, e na mesma década, já no finalzinho, né, de 79, foi criada a Lei da Anistia, que foi pelo presidente, que aí na época era Figueiredo. Ele criou essa lei que possibilitava que os artistas, as pessoas que foram exiladas, estavam fora do Brasil, elas pudessem retornar, e isso causou mais esperança para a população, principalmente para os artistas, né, que seria um novo recomeço. As coisas já estavam amenizando, já estavam melhorando por conta dessa lei. E só para fechar a partir do contexto histórico, né, vamos recapitular aqui. A gente viu que o governo mandava no que era dito, e ele mandava nos principais meios de comunicação, né? Então, a literatura contemporânea é o reflexo dos acontecimentos que ocorriam naquela época e que ocorre atualmente. Então, quais eram os principais acontecimentos? Os principais acontecimentos eram crise política, crise econômica, crescimento industrial, censura, alienação, opressão, medo, por aí vai. Então, a gente pode perceber nas produções de literatura contemporânea que há uma fragmentação das suas produções. Elas estão também em constantes transformações. Nunca há um estilo único de lá para cá. Ela é uma forma intensa, podemos dizer assim, né? E por fim, as características. E a primeira delas são temas do cotidiano, né? Como a gente viu. Eles abordam temas que estão sendo vivenciados na época. E a segunda, elas têm tendências inovadoras. O que quer dizer? Que ela usa recursos que outras escolas literárias não utilizaram. A gente pode ver nas suas produções que vai ter imagens, vai ter colagens, vai ter gráficos, vai ter recursos que em outras escolas a gente não tinha visto. Ela também vai ter o ecletismo, né? Que vai ter misturas de vários estilos literários de outras escolas, né? Ela tem uma diversidade. E também vai fazer uso da intertextualidade, né? Que é criar um texto a partir de um que já existe. Vai servir como um modelo, né, para sua criação. E a metalinguagem também faz parte de uma das suas características. A metalinguagem é a linguagem que fala sobre ela mesma. É como se fosse o seu próprio código. Tipo um exemplo, eu perguntar o significado de uma determinada palavra. Daí eu já estou fazendo uso da metalinguagem. Então, essas 5 são as principais características dessa escola literária. Sim, gente, só para recapitular o que a gente viu, né, durante esse vídeo, a literatura contemporânea, ela se deu em meados da década de 50, exatamente, e se apresenta até os dias atuais. E na literatura contemporânea, a gente viu que o cenário, o contexto histórico, o país estava vivenciando uma crise política e uma crise econômica. Estava causando censura e visava apenas os interesses do governo. E isso influenciou diretamente na literatura, no todo o seu modo, e a cultura ela teve que sofrer adaptações para poder circular por conta desse período, né, que teve bastante censura. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo sobre literatura, contextos, algumas características que a gente viu. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco também de outras coisas. Até mais!